Coleção Casa Luz. Jogos de verão. Corrida sem obstáculos. Coleção Casa Luz. Jogos de verão. E vamos agora ver o comercial do ano do colunista Sul. O nome desse comercial é Onda. A agência é a DCS. Anunciante, a Galeia. A produtora é D e a direção de criação, Roberto Decalari. No próximo segmento de intervalo, José Dias fala sobre a utilização da computação gráfica nas aberturas da TV americana. Lula Vieira e a história dos pioneiros da propaganda, os comerciais produzidos há quase 40 anos. Jomar Pereira da Silva diz como a galinha azul criou vida no desenho animado e passou a comandar a campanha das sopas mágicas. Kyoto, 1938. Às vésperas da Segunda Guerra Mundial, uma história de sensualidade, amor e beleza. 4 mulheres, 4 estilos de vida, sempre à procura da felicidade. As Irmãs Makioka, mostra do cinema japonês. Cartaz de cadernos de cinema, neste domingo, 8 da noite. Vacine de novo seus baixinhos menores de 5 anos. 12 de agosto, sábado, é dia de gotinha, gotinha e tchau, tchau, paralisia infantil. Os presidenciáveis no Roda Viva. De segunda a sexta, os candidatos à presidência da República em entrevistas ao vivo com 1 hora de duração. Em igualdade de condições, os presidenciáveis são entrevistados pelos jornalistas mais importantes da imprensa brasileira em transmissão nacional. Nesta segunda, Lula e Covas. Apresentação de Jorge Escotegui e Augusto Nunes. De segunda a sexta, a partir das 9h30 da noite. E agora, José Dias apresenta um show de computação gráfica. Bem, se vocês pensam que já viram tudo em aberturas de televisão, precisam ver o que uma empresa que está voltada à produção de aberturas de televisão, a Digital Image, está fazendo nos Estados Unidos. Estão fazendo um sofisticado visual voltado só para prestação de televisão, usando computação gráfica. Eu fiz uma edição que mostra uma série de aberturas produzidas por essa empresa. Vamos ver.
agora, as histórias da propaganda. Lula, é com você. Ainda estamos mexendo no nosso baú, revendo alguns comerciais do comecinho da TV no Brasil. Um tempo que a maioria de nós nem havia nascido ou ainda estava apenas engatinhando. E essa verdadeira excursão pelo passado, além dos momentos deliciosos que proporciona, serve também para a gente tirar algumas lições importantes. Porque a gente vai vendo como existem produtos que morrem por não acompanharem a moda. Existem comerciais atuais, apesar de seus 30 ou 40 anos de idade. Existem conceitos que perduram por muitas décadas. A gente vê também que muitas vezes nós vamos encontrar peças publicitárias pretensiosíssimas, muito premiadas, que não resistiram um só ano no ar. Vocês querem um exemplo do lado positivo, um exemplo de durabilidade? Pois vamos ver um veteraníssimo comercial cuja vinheta ou animação final resistiu por mais de 20 anos. Não é o comercial todo que vocês vão ver, não, mas só o desenho animado do final e o jingle que marca, que canta o conceito desse produto. Vejam só. Corta o mal-estar, garante alívio imediato, N-O. Tenha sempre à mão Eno. Quando o comer lhe faz mal, Eno faz bem. Pois é, os três personagens que baixam a cortina cantando E-N-O-Eno têm mais de 25 anos no ar. Vejam só. E o slogan, quando comer lhe faz mal, Eno faz bem, é do tempo da Rádio Nacional, quando a TV só havia ficção científica. E continuando com comerciais que duraram muito tempo no ar, vamos trazer um campeão, os bonequinhos da Breuclém, que passaram incólumes por algumas gerações. Eu acho que eles só saíram no ar porque hoje ninguém mais passa nada no cabelo. Mas alguém ainda se lembra dos bonequinhos da Breuclém? Vamos ver? Breuclém, apenas um pouquinho, Breuclém, você irá brilhar. Breuclém é o melhor caminho para meu pequeno conquistar. O homem de sucesso usa Breuclém. Experimente Breuclém hoje mesmo. Durante sua longa vida, a única modificação que faziam nesse comercial era fazer pequenas adaptações. Por exemplo, eles trocavam a palavra pequenas por palavra garotas na letra. Hoje, provavelmente, eles diriam para 1000 gatinhas conquistar e iriam em frente. Outro anunciante que acreditava que o comercial, quanto mais passa, mais funciona, e que jamais se preocupou com teorias sobre saturação, foi a lavanderia ABC, que muita gente afirma, talvez exagerando, que ficou mais tempo no ar do que o direito de nascer. É um cliente daqui do Rio de Janeiro. Já sei, vou até a lavandaria ABC, onde se lavam e tingem tapetes e cortinas. Cortinas? Espere um pouco. Leve também as minhas, tá? Tapetes e cortinas ficarão novinhos tingidos aqui, na lavandaria ABC, Rua dos Jangadeiros 37. E para encerrar, um vestido de moda. Para encanto saudosista e para informação dos mais jovens, vejam como se vestiam as pessoas no começo dos anos 70. E além da curiosidade de rever os cabelos, a maquiagem, a roupa dessa época, vamos relembrar um conceito que ficou famoso, Mistral, um perfume de mulher bonita. Um belíssimo trabalho profissional que o tempo não conseguiu tornar ridículo, como tantas vezes acontece. Para você que mora na onda, talco Mistral faz sua pele sentir-se jovem como você. Talco Mistral tem aquele perfume de mulher bonita. Talco Mistral é diferente e exclusivo para você, como desodorante Mistral. Com Mistral, toda mulher fica com perfume de mulher bonita. Mistral. Por dentro do produto. Jomar Pereira da Silva está aqui para dizer porque tudo ficou azul para Nestlé com a galinha azul. O ano do Plano Cruzado e o primeiro semestre de 87 representaram os maiores picos de vendas dos produtos mágicos da Nestlé. O segundo semestre, porém, gerou graves preocupações à empresa, pois a tendência de queda era cada vez maior e o consumo nacional sendo afetado pela diminuição do poder aquisitivo da população.
era importante adotar uma postura mais agressiva. E entre os produtos da Nestlé, os caldos deveriam ser promovidos em primeiro lugar. Decidiram, então, investir no caldo da galinha Mágia, numa tentativa de aumentar vendas e, se possível, superar seu principal concorrente, o produto da Knorr. Como as embalagens eram semelhantes, foi necessário diferenciar o produto, e a solução estava na própria embalagem, a galinha azul. Foi aí que a criação da agência Norton resolveu dar vida à galinha, transformando num personagem animado e que pudesse participar até como estrela da TV. Vamos mostrar um desses trabalhos. Agora é a sua vez de mostrar que é uma mulher original, rápida e econômica. A Nestlé está iniciando mais um grande concurso de criação culinária. Para ganhar, anote aí a receita. Primeiro, pegue qualquer um desses ingredientes que certamente você já tem em casa e crie uma receita que seja original, rápida ou econômica. Em seguida, acrescente seu nome e endereço e despeje no envelope com esta caixa postal. Aí você leva tudo ao correio, aguarde o tempo de seleção das receitas e pronto. Serão servidos 450 prêmios em 3 etapas. E na finalíssima da UG em abril, mais 3 carros zerinhos. Segue o regulamento do seu supermercado e participe. E isto realmente aconteceu. Foram criadas várias promoções em que a galinha azul era o ponto de referência. Vamos dar alguns exemplos. Primeiro, foi lançado em televisão um concurso para saber qual a letra da palavra Mágia a galinha comeria. Em 3 meses receberam 2,5 milhões de cartas e a participação de venda das caldos Mágia subiu de 40% para 44%. Segundo exemplo, num outro momento, o apresentador da TVS, Gugu Liberato, apresentou a música e a dança da galinha azul, que acabou sendo um sucesso do Carnaval de 89. E o terceiro exemplo, também o concurso para quem acertasse quem matou Odete Roitman na novela Vale Tudo, provocou uma resposta de 3 milhões de cartas numa semana. Estas e outras ações promocionais foram desenvolvidas e o resultado foi que se viu, depois de 26 anos, ocupando a 2ª posição no mercado de caldos, a Mágia atingiu finalmente a liderança com 54% de participação de mercado. Tudo azul para Nestlé. No próximo segmento, Arlérico Giacomo entrevista Tertuliano Pinheiro, presidente da PP Publicidade de Natal. A pesquisa de opinião pública sobre o comercial Natal Tour, criado para a capital do Rio Grande do Norte pela PP Publicidade. José Roberto Ita Recenseado entrevista Jairo Carneiro, diretor executivo da GPMC. E Márcia Erlich, em mídia impressa, apresenta as criações de Benício, um dos maiores ilustradores brasileiros. Neste domingo, a palavra do candidato do PTB, Afonso Camargo. Há uma frase, Tancredo, que ficou gravada, inclusive sempre lembrada pelos políticos e pelo povo, em que ele disse que enquanto houver um só brasileiro, sem trabalho, sem teto, sem pão e sem letra, toda prosperidade será falsa. Diretas 89, no Jornal de Domingo, 7 da noite. Está na hora da gente virar o jogo contra a AIDS. A AIDS é transmitida pela relação sexual e pelo sangue contaminado. Ao receber sangue, exija sempre sangue já testado. Tudo aquilo que fura ou corta o seu corpo deve ser desinfetado antes de usar. Com parceiros desconhecidos, use sempre a camisinha, do começo ao fim. Camisinha não tira o prazer e evita o contágio. Nunca compartilhe agulha e seringa. Reduzindo o número de parceiros, você reduz os seus riscos. Na gravidez, a mulher contaminada pode transmitir a doença para o filho. Ainda não existe remédio contra a AIDS. Mas você pode combatê-la. É só prevenir. E qualquer dúvida, procure o serviço de saúde. Exerça seus direitos, seja solidário, participe sem discriminação. Não espere pelas autoridades, só depende de nós. A vitória nessa luta é um compromisso com a vida. Entre em campo nesse jogo contra a AIDS. Juntos, a gente ganha essa parada. Presidenciáveis no Roda Viva. De segunda a sexta, os candidatos à presidência da República em entrevistas ao vivo com 1 hora de duração. Em
igualdade de condições, os presidenciáveis são entrevistados pelos jornalistas mais importantes da imprensa brasileira em transmissão nacional. Nesta segunda, Lula e Covas. Apresentação de Jorge Escosteg e Augusto Nunes. De segunda a sexta, a partir das 9h30 da noite. A reportagem de intervalo foi ouvir a opinião pública sobre o comercial Natal Tour, criado pela TP Publicidade de Natal. Para começar, vamos exibir o comercial e logo a seguir, a pesquisa feita com o povo nas ruas. Nas ondas que rolam nas praias, sentir o vento que sopra, beijando os copeiros que passam nas dunas, deixando esse cheiro gostoso de mar. Viver aqui é sonhar. Seja bem-vindo. Natal Tour, turismo entre amigos. Apaixone-se você também. Venha conhecer Natal. Bom, realmente depois desse comercial, dá vontade de ir para Natal, né? Principalmente pelas lindas mulheres que a gente vê nesse anúncio, né? Eu gostei muito. Aliás, eu achei muito bonito usar a natureza como fundo. Me deu até vontade de ir para Natal qualquer dia desses. Eu achei muito bem feito. É um comercial realmente muito criativo, com muita criatividade. Mulheres bonitas, a paisagem excelente. Realmente um cenário que eu nunca vi igual, entende? Achei bom, achei ele bonito e mostra o que tem em Natal, né? E aqui está o jornalista Arlérico Jacome, da Tribuna da Imprensa, para apresentar o intervalo nacional. Esse comercial que vocês acabaram de ver, ele foi criado pela TP Publicidade de Natal para uma agência de turismo local, que é a Natal Tour. Ele teve criação de Tertuliano Pinheiro e Augusto Luiz, produzido na imagem de Natal, direção Augusto Luiz, e usando a imagem, a participação do ator que todos conhecem das novelas, o Adriano Reis. E hoje, dentro dessa política do intervalo, de não ficar restrita ao eixo Rio-São Paulo, nós estamos praticamente trazendo para todo o Brasil a publicidade, a propaganda de Natal. Uma cidade realmente lindíssima que merecia que todos fossem conhecer. E estamos aqui com o Tertuliano Pinheiro, que é o diretor-presidente da TP Propaganda, uma agência nova, está com 3 anos de vida no mercado, mas já mostra toda a sua força, toda a sua criatividade, que é expressada pelos resultados em prêmios dos mais expressivos, como colunistas, como profissionais do ano da Rede Globo. Tertuliano, até começando esse papo, existe profissionalismo na propaganda de Natal? Bem, veja, Arlérico, para começar, eu acho que é um momento muito importante da propaganda do Rio Grande do Norte, onde, pela vez primeira, nós estamos falando, não a nível local, mas a nível nacional, falando das coisas da cidade, das coisas da propaganda, do mundo publicitário do Rio Grande do Norte. Quanto à sua pergunta, eu diria que sim. O mercado publicitário do Natal, né, o mercado publicitário do nosso estado, é um mercado hoje profissional, um mercado sério e que com certeza vai render bons frutos, não para a propaganda do Nordeste, e sim para a propaganda nacional. Olha, eu sei que tem concorrentes seus que estão muito preocupados com o pique que você está imprimindo na sua agência. Agora mesmo, recentemente, você está tirando alguns profissionais de primeiro time a nível da propaganda local da sua concorrente, a Dumbo, que é a mais antiga agência da cidade. Até numa atitude que eu considero bastante saudável a nível de mercado. Você tem que estimular essa competição. Isso daí, como é que está isso na tua cabeça? Bom, na minha cabeça, exatamente como você colocou, né? Eu acho que é salutar, né? O investimento do bom profissional. Nós não, como você colocou, nós não tiramos o determinado profissional por ser uma concorrente nossa. Nós, inclusive, já levamos, nós temos hoje nesse nosso quadro profissionais aqui do Rio, profissionais de São Paulo, profissionais que já trabalharam em agências como a NPM, como a Propeg, como a Ítalo Bianchi, como a própria Gravataí de Recife, né? Grandes agências a nível de Nordeste, a nível de Brasil. Então, eu acho que necessariamente a contratação desse profissional não foi uma coisa específica do mercado local por ser uma concorrente da TP, e sim pelo valor individual desse profissional. Qualquer bom profissional que estiver, evidentemente, dentro do alcance financeiro, né, ou dentro da realidade da agência, ele perfeitamente será enquadrado, perfeitamente interessa a TP Publicidade. Bom, vamos ver um pouquinho mais
do que a TP tem feito para seus clientes. Primeiro, o comercial Imagem, para a Cooperativa Central. Ele teve criação de João Maria Medeiros e Tertuliano Pinheiro. Foi produzido na Quino de Goiânia e teve direção do próprio Tertuliano, que está aqui hoje conosco. Se as cidades forem destruídas e os campos forem conservados, as cidades ressurgirão. Mas, se queimarem os campos e conservarem as cidades, estas não sobreviverão. Cooperativa Central, 45 lojas a serviço do produtor rural. E vamos ver também um institucional para Café Ouro Branco. Criação Augusto Luiz, Tertuliano Pinheiro e Luiz Fausto, produzido na Quino de Goiânia, com direção do próprio Tertuliano. Sinta o cheirinho gostoso do campo com Café Ouro Branco. Tertuliano, e como é que está o mercado fornecedor lá em Natal? As agências e os clientes estão bem servidos ou existe carência nesse setor? Olha, com relação a uma boa produtora de áudio, sim, existe uma carência muito grande. No momento, nós estamos recorrendo às emissoras de FM, os estúdios de rádio, para nós produzirmos spots a nível local. A nível de televisão, a nível de produtora de vídeo, não. Aí realmente nós temos hoje 3 boas produtoras no mercado, com bons equipamentos, com bons profissionais. Cito inclusive as produtoras, no caso a Imagem Produções e Peron Produções, são nossos 2 principais fornecedores, e também a Provídeo. Nós temos 3 boas produtoras no mercado, evidentemente, dentro da realidade que o mercado permite. Trabalhamos, Alérico, com custos realmente muito baixos, devido à própria realidade do nosso mercado. É um mercado pobre, é um mercado ainda que está engateando no campo da comunicação publicitária, porém é um mercado que promete, é um mercado de grandes agências. Nós temos uma preocupação, eu digo nós, não a TP, mas sim o mercado, as agências do Rio Grande do Norte têm uma preocupação muito grande com relação à qualidade, são agências criativas e com certeza o mercado de produtores, de fornecedores, será um mercado de futuro. Diz uma coisa, em qualquer atividade não existe essa atividade sem renovação. Como é que está acontecendo a formação dos novos profissionais lá em Natal? Olha, existe uma carência não a nível de Natal, mas a nível do Brasil, com relação às faculdades, né? Faculdade de comunicação, faculdade da área da propaganda. Nós estamos preocupados com isso e, por exemplo, a TP já formou bons profissionais, já entregou ao mercado publicitário de Natal bons profissionais no campo da propaganda. Mesmo com seus 3 anos e meio de vida, nós, dentro desses 3 anos e meio de tempo, dentro de vida, nós conseguimos já formar uma boa equipe e formar bons profissionais de mercado. Preocupado com isso, nós estamos aqui no Rio, estivemos em São Paulo, mantendo contatos com grandes nomes da propaganda brasileira. E eu acho que até uma notícia a nível local, a nível de Natal, muito importante, que eu dou até em primeira mão aqui no programa Intervalo para todo o Brasil, é que em contatos já mantidos com nomes como Washington Oliveto, que eu acho que não precisa de apresentação, né? Nomes como também o Nelson Gomes, da Globotech, né? Como Walter Zagari, diretor comercial nacional do SBT, enfim, grandes nomes da propaganda brasileira, nós já contactamos e estamos já fechando, né, a ida desses profissionais ao nosso mercado para formar um grande seminário, formar um grande bate-papo com a classe de publicitários, com a classe da propaganda e, evidentemente, com a classe de anunciantes. Então, essa notícia que eu dou para o mercado do Nordeste, porque eu acredito que com uma ida de nomes, como eu citei, consequentemente, a presença de pessoas do mercado do Nordeste será fundamental e, com certeza, será uma presença marcante. Será um evento de grande porte, de grande nível. Nós temos, inclusive, eu quero registrar, inclusive, Alérico, a sua participação, o seu empenho está sendo muito importante, né? Está sendo assim uma abertura de portas para nós viabilizarmos a presença desses profissionais no mercado e, brevemente, não posso adiantar assim exatamente uma data, devido até mesmo os contatos que nós estamos mantendo, viabilizando a agenda de todos esses profissionais. Mas já estão confirmados o nome de Washington Oliveto, né? Pela primeira vez, não diria no Rio Grande do Norte, mas sim no Nordeste, né?
o Nelson Gomes, o Walter Zagari. Quero levar também um grande anunciante do mercado, né? Do mercado nacional. O Flávio Andrade da Souza Cruz. Perfeito. Esse nome eu queria até deixar eu não queria queimar todos os cartuchos, mas já que você adiantou, será o diretor nacional da Souza Cruz, né? Que também falará a respeito da importância do cliente, do mercado nacional, com relação a ele anunciante. Ok, vamos ver mais 3 trabalhos que a TP criou para seus clientes, e todos os 3 ligados ao ramo de varejo. O primeiro, Dia das Mães, para Rio Center de Natal. Criação Tertuliano Pinheiro e João Maria Medeiros. Produtora Quino de Goiânia. E esse comercial, aliás, ele foi medalha de bronze no Prêmio Colunistas em 1987. Todo o sentido da vida está expresso em nossas emoções, nos gestos e nos momentos que transmitimos diariamente. Mãe, um sonho, uma vida. Maio Rio Center. Sua mamãe merece. Esse comercial agora para o supermercado São José, e utilizando o personagem que foi criado para marcar bastante a imagem daquela empresa lá de Natal. É o Chagas. Ele teve criação de José Potiguar Pinheiro. Foi produzido na Quino de Goiânia e teve a direção de Tertuliano Pinheiro. Chagas é um trabalhador exemplar e quase feliz. Todos os dias, chova ou faça sol, ele chega pontualmente ao trabalho. Seu maior problema é o fim do mês. Mal recebe, o dinheiro voa dos seus bolsos. Chagas pesquisou e encontrou a solução. Supermercado São José. Lá, ele compra tudo que precisa com os preços mais baixos. No Supermercado São José, Chagas descobriu o que é economizar. Supermercado São José, a sua melhor opção. E vamos ver também o Descomplique, um comercial para o Armazém Pará, que é uma das maiores redes de material de construção lá do Nordeste. Ele foi criado por Luiz Fausto e Augusto Luiz, produzido na Imagem de Natal, com direção do Augusto Luiz. Foi-se o tempo em que construir e reformar significava uma peregrinação sem fim pelas lojas de materiais de construção. O Armazém Pará está inaugurando o primeiro home center do estado, onde o cliente escolhe e leva na hora tudo o que procura. Descomplique-se, vá ao Armazém Pará. Tertuliano, e os clientes anunciantes de Natal, eles já têm na cabeça que propaganda não é custo e sim investimento? Ou ainda se fala, ao invés de anúncio, reclame? Não, acho que a própria presença da ATP hoje aqui a nível nacional é um exemplo desse crescimento, né? E, evidentemente, sem a participação da classe de empresários, da classe anunciante, seria impossível. Acredito que, com o passar do tempo, com a maturidade maior dos profissionais, dos empresários, a propaganda ainda deve crescer muito mais. A propaganda de Natal hoje é uma propaganda nova, inovadora, criativa e, acima de tudo, com qualidade, evidentemente, dentro das necessidades, da realidade do nosso mercado. Eu levantei que a TP foi notícia no Liberal de Belém do Pará, na Tarde de Salvador, no Diário de Pernambuco, na revista especializada Propaganda, fora os veículos locais onde ela está sempre aparecendo de alguma forma. A sua agência, ela reza a mesma cartilha da W Brasil do Washington Oliveto? Olha, dentro da nossa realidade, eu me identifico muito com o estilo de Washington Oliveto. É um estilo agressivo, um estilo ousado, né? E a ATP é uma agência explosiva, é uma agência ousada, é uma agência com muita determinação, né? Acredito que se não fôssemos assim, nós estaríamos com certeza nivelados a centenas e centenas de agências que nascem e morrem neste país sem sequer ter notícia. Na verdade, Arlérico, eu como o grande responsável pela ATP, como o carro-chefe, né, tenho uma responsabilidade muito grande de tocar uma empresa que hoje conta, né, no mercado pequeno como o nosso, com 26 profissionais. Eu acho que o sucesso da ATP está aí, o sucesso do nosso mercado está aí, né? E, evidentemente, o sucesso da nossa agência é exatamente o reflexo desse carro-chefe, que no caso sou eu, né? Eu acho que eu não estou publicitário, eu sou publicitário. Bem, agradecendo a sua presença, vindo aqui ao intervalo para a gente gravar essa entrevista, nós vamos encerrando, chamando mais alguns trabalhos que a ATP criou para seus clientes. Primeiro, para cursos FISC, é o falso inglês.
criação Augusto Luiz, Miranda Sá e Alan Farias. Produtora Imagem de Natal, direção Augusto Luiz. Esse comercial foi finalista no Prêmio Profissionais do Ano da Rede Globo em 88. Conekita isiru never know. I never know I walk my trail. Never know I see the music know you. Conekita never know. Pai, perdoa. Ele não sabe o que fala. Não enrole a língua. Inglês é no FESC. Matrículas abertas. Avenida Deodoro, 736. Ana. E vamos chamar 4 comerciais pequenos, de 15 segundos, que foram criados numa mesma campanha para o jornal Tribuna do Norte, lá de Natal. É o Respeito, o jornal diário, Professor e Fazendeiro. Criação Luiz Fausto e Augusto Luiz. Produtora Imagem de Natal, direção Augusto Luiz. Os comerciais Respeito e Jornal Diário foram premiados no Prêmio Colunistas 88. Por uma questão de respeito, prefira a Tribuna do Norte. Tribuna do Norte, o jornal que você pode levar para casa. Ao jornal! Motorista assassinado a facada! Tem jornal aí, doutor? Tribuna. Tribuna do Norte, o seu jornal diário. A 4.000 quilômetros de Natal, na curva da estrada, vende-se uma fazenda improdutiva guardada por 700 jaguns. Em troca, aceito a safra de feijão. Classificados Tribuna do Norte. Você compra, você vende. 221-6161. Professor aposentado, universitário, com larga experiência nas filas do INADS, se oferece para aulas particulares de educação, moral e cívica. Classificados Tribuna do Norte. Você compra, você vende. 221-6161. José Roberto Itaker Penteado, vice-presidente da Escola Superior de Propaganda e Marketing, pergunta agora a Jairo Carneiro: como você começou na propaganda? A propaganda é uma atividade de muitas profissões. Hoje nós temos conosco, por exemplo, Jairo Carneiro, que é diretor do GTMC, o Grupo de Trabalho em Marketing e Comunicação, uma agência que tem escritórios em São Paulo e no Rio, que é diretor da Associação Brasileira de Propaganda, que já trabalhou em veículos de comunicação, em revistas, já trabalhou em varejo, enfim, uma pessoa de muitos aspectos. E que vai contar para nós como é que ele começou a trabalhar em propaganda. Jairo. Boa noite, Zé. Bom, como muitos dos publicitários brasileiros, quer dizer, a minha decisão de trabalhar em propaganda foi mais ou menos por acaso. E nessa época já estava estudando. Estudando o quê? Engenharia. Ah, engenharia. E precisava arrumar um emprego, né? Então, tinha um amigo que trabalhava numa agência, por sinal hoje não existe mais, uma agência chamada CIN, Companhia de Incrementos de Negócios. E como a minha cabeça era um pouco voltada para números, eu consegui um emprego no meu primeiro trabalho no departamento de mídias dessa agência. Isso foi onde, Jairo? Em São Paulo? Foi na CIN em São Paulo. Isso foi em 59, eu trabalhei na CIN de 59 até 62, e lá comecei a minha carreira. Passei algum tempo em mídia, como assistente de mídia, depois passei para a área de atendimento, fui assistente de contas, e depois tive um grupo de contas próprias, um sucesso razoável. A CINES é uma agência que hoje não existe mais. Essa agência foi comprada há alguns anos atrás pela Lil Barnett, que é uma agência, um grupo multinacional, mas é uma agência que fez marcou uma época muito forte na propaganda brasileira. Quer dizer, por ela passaram vários profissionais que hoje são muito bem sucedidos no negócio da propaganda, como por exemplo o Roberto Duailib, o Fontoura da Costa, o Eros Decunto, que foi meu professor nessa época, o Antônio Nogueira, quer dizer, vários profissionais de muito sucesso no negócio da propaganda passaram por essa agência. É uma pena que ela depois foi comprada por um grupo estrangeiro e deixou de existir. Provavelmente, hoje, se esses profissionais todos se reunissem novamente, nenhuma agência teria verba para pagar os salários, né, de tanta estrela. Foi um negócio até engraçado. A coisa de uns 2 anos atrás, nós fizemos um encontro em São Paulo, um almoço dos ex-CIN, e foi um negócio assim
impressionante, quer dizer, as cabeças que estavam naquele grupo. Bom, mas o Jairo continua ativo, dirigindo o escritório da GTMC no Rio de Janeiro, onde o seu principal cliente é a rede Bob's. E foram comerciais da novíssima campanha do Bob's que o Jairo trouxe hoje para nós vermos e que ele considera comerciais muito importantes na sua vida profissional. Vamos ver os comerciais. A gente precisa de alguém que mantenha a linha. No Bob's tem peito de frango, salada de atum. Que linha! Linha de sanduíches naturais a gente só encontra no Bob's. Tá escolhido. A gente quer alguém que tenha o nosso jeito, um sabor bem nosso. Tudo como a gente gosta. Tem que ser Big Bob e chega de pepino. Do nosso jeito, a gente só encontra no Bob's. Tá escolhido. Tem que ser alguém que fale a verdade. Se diz que é de morango, é morango. De ameixa, ameixa. Abacaxi, abacaxi. Sunday Bob's, tá aprovado. De verdade mesmo, a gente só encontra no Bob's. Tá escolhido. Pra gente confiar, tem que ser autêntico. Laranja Bob. Só laranja. Muita laranja. Natural. Laranja mesmo, a gente só encontra no Bob's. Tá escolhido. Jairo, conta pra gente alguma coisa sobre esses interessantíssimos comerciais do Bob's. Bom, a ideia dessa campanha é composta de 8 comerciais, nós só mostramos 4, mas são 8 comerciais. Nós achamos importante aproveitar todo esse clima que o Brasil passa hoje de eleição. Você pode dizer que a campanha toda é a opinião de eleitor. E aproveitamos também essa fase que a juventude, essa garotada toda de 16 anos, vai votar pela primeira vez e resolvemos usar esse tema para criar essa campanha. E isso teve uma identificação muito grande com o nosso principal target, que é a juventude, quer dizer, o grande consumidor do Bob's no Brasil inteiro é uma faixa de jovens. E com isso a gente está tendo um resultado muito bom, porque já temos notícias, assim, informações que a campanha está surtindo bastante efeito. E eu acho que pena no que não deu para a gente mostrar a campanha toda. Ela é muito gostosa, tem comerciais que atingem a juventude com muita certeza. Essa campanha está no ar no Brasil todo, já? Não, ela não está no ar porque o Bob's não atende, não tem lojas no Brasil todo. O Bob's onde é que estão passados? Tem São Paulo, Rio, Campinas e Vitória, que são as praças onde o Bob's já está atuando, né? Quer dizer, bom, eu acho que agora resta ao Bob's ir em todas essas praças que assistem o programa Intervalo, porque já viram pelo menos 4 comerciais da campanha, né? Jairo, muito obrigado e até a próxima. Ok, obrigado a você. É a vez de Márcio Erlich, diretor da Dinâmica de Comunicação, falar sobre mídia impressa. Um dos maiores ilustradores da propaganda brasileira é José Luiz Benício. Provavelmente não haja um brasileiro que nunca tenha visto pelo menos um cartaz de filme nacional desenhado por ele, com suas figuras incrivelmente realistas, parecendo até fotografias. Graças à sua técnica, por 2 vezes seguidas, o Benício ganhou o grande prêmio de ilustração do Colunistas Produção. Mas uma vez alguém me perguntou, se o desenho do Benício é tão parecido com fotografias, por que então não usam direto uma foto? Conversando com o Benício essa semana, ele lembrou que o limite da ilustração é o infinito. Na mão do ilustrador, tudo que é real pode ser modificado e, portanto, melhorado e adaptado para atender às exigências que a criação publicitária tenha para um layout ou para a imagem que ela quer ter do produto. Vejam, por exemplo, nessa ilustração de um folheto da Coca-Cola, que consegue juntar numa só imagem dezenas de elementos, tanto humanos como geográficos e objetos, sem perder a sensação de realidade pela qualidade da técnica. O Benício, inclusive, não esconde o que poderia ser um segredo, que ele realmente trabalha em cima de fotografias. Assim, ele diz, é possível juntar o melhor de uma foto com o melhor de outra e conseguir uma imagem que seria muitíssimo mais difícil de um fotógrafo reunir numa pose só. Vejam essa ilustração do Moreira Franco, que foi utilizada na última campanha eleitoral para governador. O objetivo era conseguir uma imagem de Moreira em plena ação de discurso. Vocês veem que a iluminação que o desenho consegue seria impossível de obter em apenas um flagrante de um comício.
Mas mesmo quando o desenho não é de personalidades conhecidas, Benício trabalha se baseando em fotografias. Para fazer esse desenho para o Banco do Brasil, por exemplo, e que, aliás, ganhou o Grand Prix de colunistas, do colunista de produção de 86, Benício saiu de Polaroid em punho, fotografando pessoas comuns ou conhecidas dele nas poses que ele já tinha estabelecido pelo layout. A ilustração impressionante deste anúncio feito para o Hotel Copacabana Palace. Eu perguntei para o Benício o nome e o telefone dessa modelo em que ele se baseou. Ele não quis revelar. Se você quer participar de intervalo, dando opiniões ou sugestões de reportagens, escreva para a Caixa Postal 33168, Rio de Janeiro. E até domingo que vem.